O shopping center surgiu em todos os lados de sua pequena casa, deixando-a cercada por muros de concreto e guindastes. Acontece que os incorporadores ofereceram a ela os 1 milhão para vender sua casa e construir o shopping. Mas ela recusou, dizendo que não se mudaria por preço nenhum. Então eles simplesmente construíram o shopping ao redor dela. Logo, sua casa ficou famosa e os fãs a tatuaram na pele como um símbolo de determinação. Agora, os gerentes do projeto apareciam com frequência para verificar a construção e, depois, apenas para ver como ela estava. Eles se tornaram amigos. Ele lhe trazia mantimentos e ouvia suas histórias. Ela lhe contou sobre espionar nazistas e até mesmo ter conhecido o próprio Hitler. Ninguém sabe o quanto disso era verdade, mas ele dizia que o espírito dela era. E quando ela finalmente faleceu, deixou a casa para ele. Um soldado americano corta o cano de uma espingarda calibre 16 e insere uma haste cilíndrica com uma garrafa de gasolina presa à sua extremidade, e monta um bipé para melhor suporte. Após acender o pavio de pano, ele dispara a garrafa, que viaja com precisão até 100 metros em direção às linhas inimigas, destruindo sua base e criando o caos entre os soldados. Por que uma das mãos de Putin parece paralisada quando ele começa a andar? Veja bem, Putin foi oficial da KGB por 16 anos, e de acordo com o manual da KGB, os oficiais caminham com a mão esquerda livre, mantendo a mão direita dominante mais próxima do corpo, pois isso reduz o tempo de reação para sacar uma arma quando os oficiais se encontram em uma situação perigosa. Eles enfiaram o rifle entre sacos de areia e amarraram 2 latas, uma em cima e outra embaixo, conectando o gatilho à lata de baixo. Depois encheram a lata de cima com água e fizeram furos nela. Conforme a água pingava, ia enchendo lentamente a lata de baixo. O peso crescente puxava a corda, criando tensão até que finalmente acionava o gatilho. Isso disparava a arma, enquanto o saco de areia a mantinha no lugar. Veja bem, os soldados usavam isso para enganar o inimigo, fazendo-o pensar que a batalha ainda estava acontecendo, enquanto eles se retiravam silenciosamente. Ele ordenou que todos os gatos fossem mortos, acreditando que carregavam o espírito de Satanás dentro deles. Por toda a Europa, milhares foram perseguidos e mortos, mas esses gatos comiam ratos e camundongos que viviam nas ruas. E depois que foram exterminados, os ratos se multiplicaram e prosperaram. Agora, esses ratos estavam cobertos de pulgas, que carregavam a peste. E como havia muitos ratos, a praga se espalhou ainda mais rápido. Milhões de pessoas foram dizimadas, tudo por causa da superstição do Papa. Outro caso, ela teve um sonho em que era levada a bordo de um OVNI por alienígenas, que realizaram testes médicos nela. Alguns dias depois, foi ao dentista para um exame de rotina. O dentista tirou um raio-x da mandíbula, e quando a imagem apareceu, os dois ficaram em choque. Escondido sob o dente dela, havia um pequeno retângulo de metal. O dentista não soube explicar, então agendou a remoção para a semana seguinte. Mas 2 noites antes, ela teve exatamente o mesmo sonho com alienígenas novamente. Quando voltou ao dentista, outro raio-x foi feito, e o objeto havia desaparecido completamente. Alguns dizem que o dentista cometeu um erro, mas outros acreditam que é uma prova de algo maior. Se você aceitar os 10 milhões de dólares, passará o resto da vida sendo perseguido por um caracol venenoso. Pode parecer um bom negócio, mas o caracol nunca para de se mover. E se ele encostar em você, você morre. Ele sabe onde você está sempre vindo, e eventualmente ele vai chegar. Você poderia mudar de país e trocar de hotel a cada poucas noites, mas se escorregar uma única vez, o caracol vence. Ele não pode ser morto, não envelhece e nunca esquece. Então, você aceitaria o dinheiro se isso significasse uma vida inteira de paranoia? Outro caso, enquanto as bombas caíam, um cão de rua conseguiu sobreviver. Logo, ele começou a cavar entre os escombros. E quando um socorrista o viu, percebeu que o cachorro estava procurando por sobreviventes. O homem o adotou e o levou em missões de resgate. Após cada ataque, ele cheirava os prédios destruídos. E se encontrasse alguém soterrado com vida, ele latia como sinal para a equipe. Mais de 100 pessoas foram salvas assim. E por causa dele, muitos cães agora são treinados para buscas e resgates. E mais uma curiosidade. Ele jogou uma geladeira quebrada dentro de um buraco misterioso. E mesmo esperando para ouvir se ela atingia o fundo, nenhum som jamais voltou. Um vizinho jogou seu cachorro morto lá dentro e alguns dias depois, ele foi visto correndo no jardim. Mas cães vivos se recusavam a se aproximar. O dono da propriedade, então, desceu 80 mil pés de linha de pesca com pesos para medir a profundidade. Ele até prendeu balas no fim da linha. Se tocasse a água, elas se dissolveriam. Mas mesmo assim, nunca tocou o fundo. Eventualmente, vans pretas apareceram. Agentes do governo tomaram as terras, pagaram o homem e o enviaram para o outro lado do mundo. E até hoje, ninguém conseguiu provar nada.
Outro caso, eles encheram os membros dela com serragem e usaram pele de cisne para cobrir o corpo. Um homem havia pago um fabricante de bonecas para criar uma réplica exata da ex-namorada. Ele pediu camadas macias sob a pele para parecer carne de verdade, uma boca que se abrisse e até cabelo real costurado no couro. Mas quando a boneca finalmente chegou, ela não se parecia nada com ela. Mesmo assim, ele ficou com a boneca. Vestiu-a com as roupas da ex, colocou-a no sofá e a levava para festas. Meses depois, ele decapitou a boneca antes de esmagá-la com garrafas de vinho. O garoto caiu de repente no fosso dos gorilas, deixando a multidão em pânico. Ele havia escalado uma barreira e despencado cerca de 4 metros em uma poça d'água. Funcionários do zoológico correram para levar os gorilas de volta para dentro, mas um deles se aproximou do menino. Por cerca de 10 minutos, o gorila arrastou o garoto pela água e o levou até uma área seca. Mesmo assim, os funcionários acreditaram que ele ainda corria perigo e tomaram uma decisão dolorosa. Atiraram no gorila, matando-o instantaneamente. O mundo lamentou sua morte e muitas pessoas fizeram homenagens para manter sua memória viva.